Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu tô trazendo mais um modelo aqui super colorido, para quem gosta de aproveitar aquelas sobrinhas ali, que não sabe o que fazer, né, com aquelas linhas, aqueles fios que tem ali. Se vocês tiverem alguma linha, algum barbante que seja de espessura semelhante, tá? O que eu recomendo aqui é que sejam praticamente a mesma espessura, para não dar diferença na troca de cores, tá? E para as carreiras não ficarem, se você usa um fio mais grosso, um fio mais fino, né? A hora que vocês forem trocar a cor, as carreiras vão ficar defeituosas, tá? Então, aí uma dica para vocês. Aqui no caso eu usei todas do fio verão, tá? Da Círculo. Quem não gosta de usar esse fio aqui, porque fala que fica soltando uns fiapinhos, né? Fica desfiando, na verdade. O que eu percebi nas últimas compras que eu fiz desse fio é que ele melhorou assim, olha, gente, 80%, tá? Parece que até mudou o fio em si, né? Então, assim, quando a gente vai fazer a laçada, a gente não percebe aqueles fios que vêm ali sem a gente querer, né? Que não fica desfiando, tá? Pra quem não gostava de usar esse fio, eu recomendo que agora, tipo assim, né? Os novos lotes, agora eu acho que eles já deram uma melhoradinha aí, tá? Mais uma dica pra vocês. Mas, claro, se vocês quiserem usar a Cleia, vocês vão usar uma agulha mais fina, né? Mas pode usar Cleia, pode usar Camila, pode usar Bela, pode usar Amigurumi, fica lindíssima. E se vocês quiserem usar barbantes, o que eu recomendo aqui é que seja no máximo até a espessura 4, tá? Que não passe disso para que a peça não fique muito pesada. Aqui no caso, eu fiz 14 carreiras, eu fiz 2 pentágonos com 14 carreiras. Quem tá começando com crochê, eu sugiro que me acompanha, pausa o vídeo, gente, não pula o vídeo, porque depois vocês ficam perdidas aí, ficam assim, Kátia, como que eu faço tal carreira, como que eu faço tal carreira? E aí fica complicado e eu consegui dar uma aula particular para todo mundo, tá, gente? Então, assim, presta bastante atenção nas dicas aqui e no passo a passo, para vocês conseguirem fazer a peça certinho, tá? Então, eu vou fazer aqui um anel mágico, eu tô usando agulha 5, mas claro, se vocês quiserem usar uma agulha mais fina, é com vocês, tá? Aqui eu usei a 5 por quê? Pra ficar uma peça mais leve. Eu vou puxar esse fio aqui de trás, faço o nozinho inicial aqui, ó. E agora eu vou trabalhar esses 2 fios aqui, tá, gente? Vou subir 2 correntinhas e vou fazer um ponto alto. Faço 2 correntes, eu vou fechar um pouquinho o meu anel aqui, ó, pra ficar mais fácil da gente trabalhar. E eu sempre vou trabalhar nessa parte que tem os 2 fios, tá? Faço mais 2 pontos altos. 2 correntinhas, 2 pontos altos. Opa! Então, aqui eu vou fazer 5 bloquinhos com 2 pontos altos, tá? Pra ficar certinho as pontas que eu preciso para essa minha manga aqui. Então, eu fiz 1, 2, 3. Ó, mais 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 últimos pontos altos aqui. 2 correntinhas finais. Vou fechar aqui o meu anel. Nessa segunda correntinha que a gente iniciou o trabalho aqui em cima, ó, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó, para encerrar essa carreira. Para quem vai continuar com a mesma cor, aqui no começo, nos dois pentágonos, eu fiz as 2 primeiras carreiras com as duas, com a cor repetida, tá? Então, eu vou seguir aqui, e aí depois eu mostro pra vocês como que eu troco o fio. Ó, como eu terminei aqui a carreira nesse primeiro ponto, eu preciso começar a minha próxima carreira aqui no meio das correntinhas, daqui no leque, né? Eu vou passar, então, a minha agulha aqui, ó, por esses 2 fios, vou fazer um ponto baixíssimo. E venho agora, finalmente, aqui, ó, pra correntinha e faço um ponto baixíssimo. Vocês vão perceber que o trabalho aqui em cima vai ficar perfeito, tá? Vou subir vou subir 2 correntes. Faço 2 pontos altos, 2 correntes, e aqui, ó, vou trabalhar nesse espaço, vou fazer um ponto alto, e aqui nesse buraquinho de ponto eu já vou trabalhar mais um. Sigo aqui, ó, próximo ponto, faço um ponto alto,
E agora, aqui no espaço do leque, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Então, vocês vão perceber que aqui, ó, a primeira carreira, eu fiz 2 pontinhos, né? 2 pontos altos. Aqui na segunda carreira, todos os cantos vão ter que ter 5 pontos altos, tá? Pra ficar bem certinho o nosso pentágono. 2 correntes, trabalho aqui no espaço um ponto alto. E nesse buraquinho de ponto, já faço mais um. Trabalho mais um aqui, o terceiro. E aqui no espaço das correntinhas, eu faço 2. E aí, eu vou seguir com as 2 correntinhas aqui e vou seguir todos os cantos, né? Todos os lados aqui, a mesma coisa, tá? Chegando aqui no último cantinho, né? No último lado do nosso pentágono, olha só, vocês vão perceber que a gente começou aqui, a gente já tem 2 pontos aqui e um que eu já fiz aqui no espaço das correntinhas, né? Então, eu já tenho 3, eu preciso de mais 2. Eu vou fazer um aqui nesse buraquinho de ponto, opa, nesse buraquinho de ponto aqui. 4 pontos e o último aqui no ponto normal, né? Aqui, ó. Fiquei com os meus 5 pontos. Vou fechar a carreira pegando aqui nessa segunda correntinha, fazendo um ponto baixíssimo aqui. Corto o meu fio, agora eu vou trocar a cor, tá? Eu vou fechar, encerrar aqui. Lembrando, gente, que aqui depois a gente tem que dar aqueles 3 nozinhos iniciais, tá? Aqui no nosso anel mágico, pra não soltar o nosso início do trabalho, tá? Conforme a pessoa for usando a blusa, conforme for lavando, se vocês não arrematarem isso daqui, se vocês não derem pelo menos uns 3 nozinhos iniciais, como eu sempre explico nas aulas aqui, esse trabalho aqui, ó, só de mexer aqui, ó, tá vendo que ele já vai abrindo, né? E aí, depois esse fio solta. Então, tem que tomar muito cuidado com o trabalho de vocês. E aí, depois a gente vai arrematar tudo direitinho. Vou começar a próxima carreira aqui, ó. Vou fazer um nozinho aqui na minha agulha. E eu vou começar aqui, ó, já no meio aqui. Tá vendo, ó? Do leque. Vou colocar o meu fio aqui, já faço um nozinho inicial, puxo bem aqui, né? Eu vou passar esse fio de sobra aqui por cima. E vou fazer uma correntinha. Novamente, eu vou pegar o fio de sobra aqui atrás e vou passar aqui por cima e vou fazer mais uma correntinha. Então, eu já fiz um ponto aqui, né? Vou trabalhar esse pontinho aqui e vou seguindo os pontos, opa, e vou seguindo os pontos, tá? Fazendo ponto alto em todos os pontos. E na parte dos leques, a gente sempre faz os 2 pontos, que vai ser onde a gente tá aumentando as nossas carreiras, tá? Ó, e aqui cheguei no espaço do leque, vou trabalhar os 2 pontos. Essa blusa, gente, aqui é super econômica. Quem não conhece o Fio Verão, tá? Tem várias lojas nos sites, vários armarinhos, né, que vendem pela internet. Tem esse Shopee, tem essas na Amazon, eu sei que vende, esse fio vende em vários lugares, tá, gente? Não é difícil de achar. E é super econômico. Uma blusa dessa daqui eu não gastei R$20, tá? Olha aqui. Fiz os 2 pontos aqui, vou fazer as 2 correntes, trabalho esse um pontinho aqui no espaço e mais um aqui nesse buraquinho de ponto já. E aí, eu sigo, tá, gente? Ó, trabalhando todos os pontos. Então, vocês vão ver o quanto é econômico, como fica leve a peça feita com esse fio, tá? Mas é claro, vocês trabalham aí o fio da preferência de vocês. Eu sempre comento a mesma coisa aqui. É quem quer economia, né? E quem quer uma peça leve, quem quer uma peça assim... Tem várias cores lindas desse fio aqui. Ó, fiz uma correntinha, vou trabalhar aqui no espaço do primeiro ponto e já vou seguindo. E assim, gente, a gente vai seguindo todas as carreiras. Lembrando que tem sempre a mesma quantidade de pontos que tem que ter que vocês fizeram de um lado, tem que ter nas 5 pontas, tá? Nos 5 lados. E aqui, então, eu fiz 2 pentágonos. É o que vocês vão fazer. A mesma quantidade de carreiras que vocês fizerem de um lado, vocês vão fazer do outro. Então, depois que vocês fizerem a quantidade de carreiras aí necessárias, né? Pro tamanho de vocês, aí vocês vão me perguntar assim, tá, Kátia, mas como que eu vou saber, né, quantas carreiras eu faço? Ó, pra esse meu tamanho aqui, essa blusa aqui veste um M e um G,
tá? Mais ou menos. Tem gente que gosta de uma peça um pouquinho mais larga, então é um M larguinho e um G, tá? Eu fiz com 14 carreiras, com a agulha 5 e o fio verão. Dependendo do fio que vocês forem usar aí, e a agulha que vocês forem usar, vai ser um pouquinho diferente a quantidade de carreiras. Então, o que eu recomendo, assim, mais ou menos, tá, gente? Em média, 14, 15 carreiras para um tamanho G, tá? Quem quer fazer um tamanho GG, eu já falo aí umas 18 carreiras, mais ou menos. Por quê? O que vai determinar a largura, né, da blusa de vocês? Não vai ser essa parte do pentágono, vai ser a parte que a gente vai emendar aqui. Tá, Kátia, mas como que eu vou fazer? Então, eu coloquei uma camiseta aqui minha, tá? Ela já tem até uma costura aqui pra vocês verem, né? Pra vocês terem mais ou menos uma noção do tamanho, né? Se vocês tiverem uma camiseta que sirva em vocês, eu quero fazer qualquer blusa que vocês tiverem, qualquer peça que vocês tiverem aí, né? Que vocês consigam ver a emenda aqui, pra vocês terem uma noção assim, eu quero mais ou menos desse tamanho. Então, fica mais fácil de vocês perceberem, porque tem muita gente que eu percebi que não gosta de trabalhar com fita métrica, né, de medir. Qual medida que eu pego do meu busto, que eu pego a medida da minha cintura, e aí vocês ficam confusas, então a gente vai trabalhar aqui com uma peça, tá? O pentágono, eu peguei um pequenininho aqui pra vocês verem como que a gente vai dobrar, tá? Olha só, essa parte, são 5 pontas, tá vendo? Vocês estão vendo aqui, né? 2 pontas aqui, ó, retinhas, a gente vai dobrar aqui, ó, tá vendo? E essa parte da ponta vai ser a parte da manga. E essa parte aqui, ó, vocês vão colocar, vocês vão fazer a quantidade, né, vocês vão fazendo as carreiras e vocês vão colocando aqui. Quando vocês chegarem aqui na metade e vocês perceberem que a manga de vocês tá do tamanho bom, mais ou menos com a quantidade de carreiras aproximadas que eu falei, né, porque se vocês fizerem muitas carreiras também, a manga vai ficar gigante, então não é legal. E se vocês fizerem menos carreiras também, vai ficar muito curta, e aqui esse detalhe aqui da parte de cima vai ficar feio. Então, é mais ou menos a quantidade que eu falei, tá, gente? E aí, o que vocês vão fazer? Olha só, pra vocês perceberem aqui, ó. Tá vendo, ó, a metade desse lado aqui, e olha a minha manga. E vocês viram no início do vídeo como que ficou, a altura que ficou essa minha manga, tá? Então, aqui, ó, pra gente juntar o lado reto, ó. Esse lado reto é aqui, tá vendo, ó? Exatamente assim. E a outra parte do outro lado, que seria aqui, ó. Eu já adiantei aqui pra facilitar a aula, né? Pra não ficar uma aula tão longa. E aí, aqui a medida da nossa cintura, o que vai determinar a largura da blusa de vocês. Olha aqui, vocês estão vendo que tá certinho aqui, ó. A minha parte de baixo, aqui, tá vendo, ó? Então, vocês vão ver. Quando vocês estiverem só medindo a manga de vocês, eu vou dobrar aqui. Quando vocês tiverem feito só a parte de cima, né? O que vocês vão fazer? A minha blusa precisa vir aqui, ó. Estão conseguindo pegar, né? Então, a minha blusa ó, a manga, o resto tá aqui, tá vendo, ó? Aqui e aqui. A gente vai juntar as duas, e aí a gente vai colocar os marcadores dos dois lados. A única coisa que vocês têm que prestar atenção é que a mesma quantidade de pontos que tem que ter de um lado, tem que ter do outro. Então, vamos supor, tá? Que aqui tenha dado 20 pontos na minha blusa, aqui na frente desse lado tem que ter 20, atrás, né, na parte de trás tem que ter 20, e aqui 20 também. Contando, então, ao todo, 80 pontos. Que foi mais ou menos o que deu na minha blusa, tá? Nessa medida que eu fiz aqui, pra ficar do tamanho que eu quero. Eu quero uma peça mais larga. Então, vocês vão fazer mais carreiras aqui. E aí, vocês só vão seguir, gente, os pontos altos que a gente fez aqui, tá? No nosso pentágono. É só ponto alto, não tem segredo. E aí, as cores que vocês forem querer, né? Vocês vão mudando aí de acordo com o gosto de vocês. Tem carreira aqui que eu fiz com duas cores iguais, né? Mesma cor. Fui trocando a cada uma cor, aí fui fazendo aleatório. E aí, é com vocês. Então, aqui, o que vai determinar a altura da blusa de vocês que vão decidir. Eu quero uma blusa mais longa, faço mais carreiras. Kátia, eu posso fazer um vestido, uma saída de praia? Pode, é só vocês descerem, tá? Só vocês... Um segredo pra vocês, vocês querem fazer uma saída de praia, e aí, normalmente, o quadril é mais largo. Vocês podem trocar a agulha, né, pra vocês aumentarem. Se vocês estão trabalhando com a agulha 5, se vocês forem trabalhar com a agulha 6 pra baixo, ele já vai dar uma esticada,
tá? Já vai dar um tamanho bom, dependendo, né, do estilo aí que vocês... Eu já fiz vários vídeos assim, tá, gente? Que eu mostrei pra vocês a troca de agulhas, que ele vai aumentar aqui, então, a nossa parte de baixo da nossa peça. E é isso. Pra gente emendar aqui na lateral, olha, o que sobrar, tá, da nossa manga, olha só, o bico fica aberto, todinho aberto, e a gente só vai costurar a parte de baixo. Ou vocês podem costurar com carreira de pontos baixos, pontos baixíssimos, ou mesmo com agulha de tapeçaria, que a gente vai costurar essa parte daqui, tá, ó. Da nossa manga. A parte do bico, lembrando que fica aberta, tá? Ai, Kátia, o meu decote ficou muito largo, né? Ficou muito grande. Aí, vocês podem... Aqui eu fiz a carreira de pontos baixos, essa emenda eu fiz com carreira de pontos baixos, tanto na frente quanto atrás, tá? Eu juntei aqui 5, 6 pontinhos só na frente e atrás, que já foi o suficiente pra ficar com o decote do jeito que eu quero. Podem trabalhar também com agulha de tapeçaria ou com agulha de crochê. Gente, é isso, não tem segredo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Um beijo!